Olá, 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 boa noite. Tranquilo? O som tá bom aí? Quarentena. Bem, enquanto vocês vão entrando aí, vou passar alguns avisos primeiro. Eu vou passar alguns slides aí, como dá pra ver, eu imagino que vocês estejam vendo uma imagem. É, Em alguns dos slides, talvez a letra fique muito pequena, talvez vocês não consigam ler, mas não se preocupem que eu vou ler o que for de importante dos slides. Quem quiser também assistir a live via algum tablet, fica melhor para visualizar, mas não se preocupem que eu vou ler o que for importante. A live eu acredito que não vai ser muito longa, mas de qualquer forma o Instagram ele limita a 1 hora de live, então caso aconteça alguma coisa e eu fique mais tempo falando aqui, eu vou encerrar essa live e abrir uma nova live, e sim, vai ficar salvo. E vocês podem ficar à vontade também para mandar pergunta. Caso fique muitas dúvidas no final da live, eu prometo ficar aqui respondendo as dúvidas até acabarem com as dúvidas. Então vamos lá, vamos começar pontualmente aí. Então, gente, eu queria começar falando que eu não preparei nenhuma jogada de marketing para vocês. Eu vim falar aqui para vocês o que eu sei sobre o mercado financeiro, sobre investimentos. Eu não vou ficar de papo furado. Eu imagino que, tipo assim, quem está aqui assistindo essa live é porque já deve entender alguma coisa da necessidade de se investir. Então, eu não vou ficar falando o porquê que você deve investir. Sem lero-lero, vou falar o que eu sei de forma que pareça mais uma conversa do que outra coisa, tá? Eu não preparei nenhuma didática certa de como vai ser isso daqui, então eu pretendo falar da forma que eu acho que vocês vão entender, que é de uma forma mais em conversa. Primeiro, é importante falar para vocês que dinheiro não cai do céu, tá? Vocês não vão ficar ricos de uma hora para outra. É duro falar isso, mas não adianta ver a minha live achando que amanhã vocês vão amanhecer com uma mansão e com uma Ferrari. Não vai acontecer. Investimento é para longo prazo. Isso significa que você precisa plantar hoje para receber frutos no futuro, tá? Então, basicamente, investir não é a mesma coisa que especular. Quando você está investindo, significa que você analisa os riscos do negócio, você sabe qual é o negócio que você está entrando, você entende qual é a dinâmica por trás daquele negócio, para que serve esse negócio. E quando você especula, não. Quando você especula, você só quer basicamente comprar na baixa e vender na alta, você só quer basicamente um ganho de capital rápido. E não é sobre isso que eu vou falar hoje, eu vou falar sobre investimentos. Tá? Então, de novo, se você entrou com um pensamento de que você vai ficar rico de uma hora para outra, eu não vou não vou mentir para você, eu não pretendo fazer nenhuma jogada de marketing aqui, então você não vai ficar rico de uma hora para outra, essa é a verdade. Então, cuidado aí com quem te promete retornos muito rápidos, porque isso na maioria das vezes é pirâmide, e pirâmide, eu não sei se vocês sabem, mas é ilegal. Então, não entre em jogadas que te prometam rentabilidades muito elevadas. O que seria uma rentabilidade adequada? Eu acredito que até no máximo 2% ao mês, sabendo que você tem uma volatilidade nos rendimentos, sabendo que pode ser 2% ao mês num mês e no outro mês ser menos 2%, que num mês você pode ter uma rentabilidade alta e no outro você pode acabar perdendo muita coisa. Isso você sabe que é um investimento sério, né? Porque investimentos têm risco. Agora, se vier alguma propaganda falando para vocês que tem rentabilidade garantida, isso é a pior coisa. Viu rentabilidade garantida, fique fora, porque não existe investimento com rentabilidade garantida. Tá? Ao decorrer do curso eu vou falar mais, eu falo sobre renda fixa e renda variável nas próximas 2 aulas, e aí vocês vão ver que, na verdade, nenhum investimento você sabe exatamente ao certo
do quanto que você vai ganhar ao final do investimento, tá? Então, quando você investe, você faz projeções. Você imagina, imagina mais ou menos o quanto que esse investimento vai render e aí você decide se esse investimento vale o risco ou não. Então é sempre uma ponderação de retorno e risco. Sempre vai ter essa ponderação, independentemente do investimento que a gente está falando, tá? Agora, rentabilidade garantida, isso não existe, fiquem sempre fora e fiquem muito atentos para não serem enganados, tá? Sobre corretoras, é imprescindível você ter uma corretora, tá? Você não vai conseguir investir se você não tiver uma corretora. Basicamente, é o primeiro passo para você começar a investir é abrir conta numa corretora, tá? Então, se você ainda não tem conta, a hora de abrir é agora, porque você não vai conseguir investir sem isso. Eu trouxe aqui alguns exemplos de algumas corretoras: a Rico, a Clear, Isinvest, Banco Inter, BTG Pactual, XP Investimentos e a TD Ameritrade e Interactive Brokers, que são corretoras lá dos Estados Unidos, tá? Basicamente, falando dessas corretoras aqui do Brasil, o que eu acho, qual é a minha percepção sobre cada uma delas. É importante vocês entenderem que uma corretora de valores, ela não é um investimento propriamente dito. Então, não é que você vai escolher a melhor corretora e ter a melhor rentabilidade. Não. A corretora de valores, ela é um supermercado. Entenda a corretora como um supermercado. Ela vai te oferecer vários produtos. Você pode comprar um produto bom ou um produto ruim. E todas as corretoras, todas, sem exceção, vão te apresentar produtos bons e produtos ruins. Então vai caber a você decidir o que é um produto bom e o que é um produto ruim. E aí, conforme as aulas vão passando aqui, eu vou tentar ajudar vocês a decidir o que é um produto bom e o que é um produto ruim, tá? Mas basicamente, eu gosto muito da Rico, da Clear e da Isinvest, que são as 3 primeiras corretoras que eu coloco aí no slide. O Banco Inter também é muito bom. Eu tenho conta no Banco Inter, mas eu utilizo muito pouco a corretora do Banco Inter. E aí eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Qual a vantagem, primeiro, da Rico? A vantagem da Rico, sem dúvida nenhuma, é o sistema deles, que é muito bom. É muito fácil de você entender. Eu vou, inclusive, trazer no próximo slide como é a entrada, digamos assim, a página inicial, digamos assim, da Rico, para vocês terem uma noção do que é, na verdade. A Rico, ela oferece uma vantagem muito boa porque ela não cobra taxa de fundo imobiliário, tá? Não cobra taxa de corretagem em fundo imobiliário. Então, a gente vai discutir o que são fundos imobiliários na parte de renda variável, mas se você começar a investir em fundos imobiliários, a plataforma da Rico é uma plataforma muito boa, até mesmo para a questão de imposto de renda depois. Eles te fornecem um extrato muito, muito tranquilo de você utilizar. Então, o sistema deles é muito bom, é estável, que é muito importante, né, para quem é investidor. E eles não cobram taxa de corretagem para fundo de investimento imobiliário. Eles também possuem diversos outros produtos, tá? Não cabe aqui a gente falar todos os produtos que a corretora oferece, mas basicamente se você tiver alguma conta na Rico, você vai ter acesso a uma gama muito variada de produtos, então isso é muito positivo. A Clear, por outro lado, ela é uma corretora um pouco mais enxuta, ela tem um objetivo mais centrado em renda variável. Então, se você quer começar a investir em ações e fundos imobiliários, você pode querer entrar na Clear, porque a Clear não cobra taxa de corretagem para ações especificamente, tá? São poucas as corretoras que não cobram taxa de corretagem para ações. Então é interessante você ter conta na Clear também, porque aí você se livra desse custo a mais que você tem com taxa de corretagem para comprar ações, tá? E a gente sabe que, como a gente é pequeno investidor, acho que a maioria daqui é pequeno investidor, então não adianta você querer comprar ações e pagar uma taxa muito alta para comprar uma ação, né? Você vai comprar uma ação de R$50, vai pagar uma taxa de R$10 para comprar, não vale a pena, né? Então é importante que você abra conta numa corretora em que você não vai pagar a taxa de corretagem. Essa é a primeira coisa que você precisa definir na hora de escolher qual é a corretora que você vai negociar os seus ativos, tá? Então a Clear não cobra taxa de corretagem basicamente para nada. Então, se você quiser ter fundo imobiliário ou ações lá na Clear, você não vai ter taxa de corretagem a ser cobrada. Só que a desvantagem da Clear como ela não cobra taxa de corretagem, o sistema dela é um pouco ruim,
tá? Então você vai ter algumas instabilidades, vai ter alguns momentos que você vai entrar no site, vai querer comprar uma ação específica, você não vai conseguir porque tem muita gente online ao mesmo tempo e aí você acaba perdendo um pouco desse timing, que pra gente que é investidor, que não é especulador, isso não faz muita diferença. Tá? Quando a gente chegar na parte de renda variável, eu vou explicar para vocês que basicamente você comprar uma ação às 10 horas da manhã ou às 2 horas da tarde não vai fazer diferença. No longo prazo, por mais que seja um valor diferente que você esteja comprando, isso se dilui. Tá? Então, para quem não vai fazer trade, que de novo, a nossa intenção aqui no curso não é especular. E traders são especuladores. Tá? Basicamente, você tem investidores que são de longo prazo e investidores que são de curto prazo. Traders são investidores de curto prazo, então eles compram e vendem um ativo só para ganhar essa valorização aí do ativo. Não é a nossa intenção aqui nesse curso. Então, se você é trader, a Clear talvez não seja para você por conta dessa questão do sistema dela que não é muito estável, né? Acaba tendo algumas instabilidades e aí você pode acabar perdendo o timing preciso de comprar a ação. Mas, de novo, para o nosso fim aqui do curso, ela vale muito a pena sim. Tem a Isinvest, que é uma corretora que eu gosto muito do sistema deles também. A plataforma é bem... muitas cores, é bem fácil de você entender o que está acontecendo, chama bastante atenção e ela oferece muitos produtos de renda fixa. Então, se você for começar a investir em renda fixa, a Isinvest é muito boa porque a variedade dela é muito ampla. Você vai ter muitos CDBs, principalmente de alguns bancos pequenos, alguns bancos que têm um risco um pouco maior, e a gente vai falar sobre risco de renda fixa na aula de renda fixa, mas você vai ter acesso a diferentes tipos de CDBs, diferentes tipos de títulos de renda fixa, tá? Então a Isinvest é para quem quer ter uma diversidade maior de títulos em renda fixa. O Banco Inter, ele tem essa vantagem de já ser um banco integrado. Então você abre a conta no banco, você automaticamente tem conta na corretora. Isso é uma vantagem, né? Claro. Ele tem algumas burocracias para você comprar ações, então talvez primeiro você tenha que investir numa renda fixa para poder comprar ações, mas isso também não é uma questão muito relevante. A questão do Banco Inter é que praticamente as negociações são centradas pelo aplicativo e tem muita gente, como eu, por exemplo, que prefere não fazer operações de renda variável via aplicativo. Tá? Se for uma operação de renda fixa, aí tudo bem fazer pelo aplicativo. Mas renda variável eu prefiro fazer pelo computador, eu me sinto mais seguro. Então, o Banco Inter tem essa desvantagem, digamos assim. A vantagem do Banco Inter é que não cobra taxa de corretagem para nada, então você pode negociar ações, pode negociar fundos imobiliários tranquilamente. Então, se você decide, cara, não adianta eu ter várias corretoras, eu não quero ter várias corretoras, eu quero ter uma corretora específica em que eu vou colocar tudo. Então, o Banco Inter é a melhor pedida, sem dúvida nenhuma. Porque lá você vai ter acesso a diferentes tipos de renda fixa, você vai ter acesso à renda variável de graça, sem pagar a corretagem, e já é o banco integrado, né? Então acaba sendo tudo numa coisa só. Para quem tem esse problema, né, de não querer misturar as coisas, o Banco Inter é muito interessante. Mas o Banco Inter também não tem uma variedade tão grande de títulos de renda fixa quanto tem a Isinvest. Tá? Eu acredito até que o Banco Inter tem mais variedade do que a Rico, mas não tem mais do que a Isinvest. Um outro lado positivo também do Banco Inter é para quem quer investir em fundos de investimento. Vou falar mais sobre fundo de investimento quando a gente chegar na parte de renda variável, mas basicamente um fundo de investimento são várias pessoas colocando dinheiro juntas e dando para um gestor, e o gestor vai investir da forma que ele entender melhor. E por conta disso ele vai cobrar uma taxa de administração. O Banco Inter ele tem cashback na maioria dos fundos de investimento. Então, assim, você paga uma taxa de administração. Uma parte dessa taxa de administração deveria voltar para o Banco Inter. Seria uma remuneração do Banco Inter. Só que o Banco Inter pega essa parte da taxa e distribui para as pessoas que investiram por ele. Né? Então é um cashback para você, isso é muito interessante. Não são todos os fundos, mas é uma grande parte dos fundos. Tem fundos muito interessantes que tem esse cashback, então é muito interessante para quem quer investir em fundo de investimento. O BTG Pactual e a XP Investimentos, eu vou falar dos dois juntos, porque os dois são corretoras muito grandes. Então, se você quer ter a máxima segurança possível de investimento no país,
sem dúvida nenhuma, são as duas maiores corretoras aqui. Então você tem um sistema muito mais avançado lá, você tem uma diversidade de assessores, inclusive, te ajudando a escolher os melhores investimentos. Sem dúvida nenhuma, essas duas corretoras são enormes e vão te passar muita segurança, né? Se você tem um pouco de receio de mexer com corretora e tal, acaba sendo muito interessante, porque te passa muita segurança essas duas corretoras. Agora, a grande desvantagem dessas duas corretoras é que elas cobram taxa de corretagem muito elevada mesmo, que para mim não faz sentido. É claro que dependendo de quanto de dinheiro você vai investir, você consegue negociar a taxa de corretagem diretamente com um assessor ou com alguma pessoa da corretora, tá? Então vamos supor, a XP cobra, sei lá, chutando R$ 15 para você comprar uma ação. Mas se você for comprar um volume muito alto, você consegue pedir para eles baixarem a taxa de corretagem. Eu já vi relatos de gente que paga R$ 3 em taxa de corretagem na XP. Então, isso vai depender do volume que você vai negociar. Agora, é claro, para a maioria das pessoas aqui, eu acredito que isso não faz sentido, porque não tem tanto volume assim para poder negociar com a corretora, então não adianta, né? A TD Ameritrade e a Interactive Brokers, como eu falei, são corretoras lá nos Estados Unidos. Nesse curso a gente não vai ter muito tempo para falar sobre investimentos no exterior, mas já é uma dica para vocês que pensam aí em ter investimentos em dólar. Essas duas corretoras, elas não cobram taxa de corretagem e são corretoras muito grandes e seguras, então vale a pena dar uma olhada se vocês quiserem dar uma olhada. Vamos passar aqui agora, como eu falei para vocês, essa é a área, né, do investidor na Rico. Eu acredito que vocês não vão conseguir ler muito bem o que está acontecendo, né, na imagem, porque acabou ficando muito pequena. Mas o que é assim, importante vocês saberem é que não é um bicho de sete cabeças. É um site como outro qualquer. Tá? Isso daí, você vê, tem duas colunas laterais, como um Facebook da vida, um Twitter ou qualquer outra rede social. Não é nada difícil de você entender o que você faz em cada botão. Na coluna da esquerda, não sei se dá para vocês lerem, mas o primeiro tópico assim de baixo, de botões gerais, como por exemplo área exclusiva, a pena investir e tal, você já tem logo ações, e aí COI, tesouro direto, renda fixa, fundo de investimento. Então assim, você já sabe, eu quero comprar ação, para onde é que eu vou, onde é que eu aperto? Tem um botão escrito ações, né? Então é bem fácil de você entender como é que funciona uma corretora de valores. Não é bicho de sete cabeças. Você só precisa entrar lá no site, criar a sua conta, vai ter algumas perguntas normais de um site qualquer que você se cadastra, e vai ter algumas outras perguntas que são um pouco mais parecidas com, por exemplo, para quem se inscreve na prova do Enem, que tem que falar quantas geladeiras tem em casa, esse tipo de coisa. A corretora não vai te perguntar quantas geladeiras que você tem em casa, mas ela vai te perguntar quanto que você tem de ativos, ou seja, você tem algum imóvel, você tem carro, se sim, quanto, se você já investe, há quanto tempo você investe, se você investe em renda fixa, em renda variável, esse tipo de pergunta a corretora precisa fazer para ter um sistema de segurança adequado, né? Então, você sabe que é algo bem autodescritivo. Você com certeza não vai ter muita dificuldade em abrir a conta e depois utilizar a corretora, porque os botões são bem clássicos assim. Então é importante você entrar nas corretoras que eu citei aqui, abrir sua conta, e aí cada uma delas vai ter uma área diferente, é óbvio. Essa daqui é a área da Rico, como eu falei, mas cada uma delas vai ter algumas peculiaridades e não é muito difícil de você entender como é que funciona. Valor do dinheiro no tempo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Essa é clássica. Você prefere receber R$1.000 hoje ou receber R$1.000 daqui a um ano? Não precisa responder porque essa pergunta é meio óbvia. Todo mundo vai preferir receber R$1.000 hoje. Por quê? Porque é intuitivo, né? O ser humano sempre quer o que é para hoje, né? O que é para agora. Mas tem um outro motivo que está aí intrínseco, talvez não no pensamento de todo mundo, mas que é a realidade, que é a inflação. Tá? R$1.000 hoje não valem a mesma coisa do que R$1.000 daqui a um ano. Então é importante vocês saberem que tem essa diferença. É claro que se eu fizer uma outra pergunta para vocês, do tipo,
Ah, e se for para receber R$ 1.000 hoje ou R$ 1.010 daqui a um ano? Aí você já tem que ficar um pouco mais ligado. Pô, R$ 1.010 é mais do que R$ 1.000. Só que será que vale a pena eu passar um ano para receber R$ 10 a mais? Aí você tem que começar a entender como é que funciona a inflação, qual é a expectativa da inflação para aquele ano, para poder responder essa pergunta de maneira precisa, né? Para saber o que vale a pena realmente, receber R$ 1.000 hoje ou R$ 1.010 daqui a um ano. Tá? Basicamente a inflação significa que vai ter um aumento generalizado de preços. Então, se você paga hoje sei lá, tantos reais para comer um sanduíche, daqui a um ano esse sanduíche já vai estar valendo tantos reais mais um pouquinho. Né? Então vai corroer o seu poder de compra. Hoje você com R$ 1.000 compra mais coisa do que você vai comprar R$ 1.000 daqui a um ano. Então, esse é o principal sentido de você investir, na verdade, né? De você poder preservar o seu dinheiro contra a inflação, porque não adianta você pegar o seu dinheiro todo e colocar debaixo do colchão, porque vai corroer. A inflação vai fazer com que você perca esse dinheiro com o decorrer do tempo, não vale a pena. Não faz sentido você colocar debaixo do colchão. Né? É até uma coisa que, assim, as crianças são estimuladas desde cedo a ter um cofrinho, né? E aí vai colocando moeda e tal. Isso é excelente para o psicológico, tá? Porque aí você aprende a guardar dinheiro. Então, se você que está aqui nessa live tem problema com guardar dinheiro, isso é muito ligado ao psicológico, tá? E o psicológico do investidor também faz uma diferença. Talvez a gente trate um pouco quando a gente for falar de renda variável, dependendo do tema, do tempo, na verdade. Mas o psicológico da criança é muito importante, né? Porque ela está amadurecendo ainda e ela precisa saber poupar dinheiro. Então, para isso, o cofrinho funciona excelente. Agora, se você for parar para pensar da inflação que vai corroer o dinheiro daquele cofrinho, né, você já começa a ter uma outra perspectiva, né? Talvez não valha tanto a pena assim. Né? É claro que quando você fala de moedas, a inflação corre muito menos, né? Mas é importante vocês saberem que a inflação é um mal e que você precisa superar isso. Tá? É um mal necessário, na verdade. Né? A gente sempre fala que inflação boa é inflação que é baixa, não deflação. Deflação acaba sendo ruim no longo prazo, né? Mas inflação baixa é o excelente. Só que no Brasil a gente tem um histórico de inflação muito alta. Isso é inclusive o principal motivo para as pessoas não terem o psicológico de investir, de guardar dinheiro no Brasil, é justamente porque a gente tem um histórico de inflação muito alta. As pessoas ganhavam o dinheiro delas, o salário delas, e já iam correndo comprar as coisas, gastar o dinheiro o máximo possível para não ficar guardando dinheiro, para não ficar acumulando, porque sabia que daqui a um mês o dinheiro não ia valer mais a mesma coisa. Então não valia a pena você guardar o dinheiro, valia a pena você gastar tudo logo. E é justamente por isso que o brasileiro não tem essa perspectiva ainda de investir. Está começando agora, porque agora nós temos um cenário de inflação um pouco mais controlada e tal. Então eu espero que nos próximos anos a gente tenha mais esse pensamento. Tá? Então é importante também vocês saberem que tem a questão da taxa de juros. Né? A taxa de juros nada mais é do que quanto que você vai receber se você deixar esse dinheiro aplicado. Não necessariamente é igual à inflação, mas acredita-se que necessariamente vai ser um pouco acima da inflação. Né? Você não quer ter uma taxa de juros negativa, apesar de que muitos dos países já desenvolvidos hoje em dia já têm taxa de juros negativa. Isso é um outro problema para outro momento a gente discutir. Mas a taxa de juros vai ser justamente isso. Né? Pô, eu comprei um CDB hoje, qual é a taxa de juros que está sendo paga hoje? E aí você já consegue estimar mais ou menos quanto que você vai receber daqui a um ano. Então, essa imagem aqui é muito interessante porque ela representa um fluxo de caixa. É bem simplificado, né? É só para mostrar para vocês que o valor presente e o valor futuro de um dinheiro, eles são diferentes. Então, é como eu falei, R$ 1.000 hoje não vale a mesma coisa que R$ 1.000 daqui a um ano. E aí eu já trouxe até aqui o cálculo atualizado com a Selic que a gente tem hoje, que é a Selic de 3,75%. Então, se você investe em um título do Tesouro Selic, por exemplo, que vai te pagar 3,75% ao ano, você sabe que daqui a um ano você vai ter essa rentabilidade, é claro, se a Selic se mantiver até lá. Mas, considerando isso, você investe R$ 1.000, daqui a um ano você tem R$ 1.037,50. Né? Então, você sabe que naquele caso, naquele exemplo que eu dei, de você prefere R$ 1.000 ou R$ 1.010, não vale a pena você pegar R$ 1.010, vale mais a pena você pegar R$ 1.000 hoje, investir a taxa Selic, e daqui a um ano você vai ter R$ 1.037,50.
E por outro lado, se você falar assim, não, mas eu vou te dar R$ 1.000 com certeza daqui a um ano. Aí você pensa, pô, quanto é que vale os R$ 1.000 de um ano? Você traz esses R$ 1.000 a valor presente justamente com essa taxa Selic. Né? Então, R$ 1.000 daqui a um ano significa a mesma coisa do que R$ 963,86. Tá? Então você vê que R$ 1.000 hoje, R$ 1.000 daqui a um ano não é a mesma coisa. Então essa que é a grande importância de você se proteger da inflação dos investimentos. Tá? Vamos para a próxima aqui. Não é essa, é essa. Tá. Conceitos importantes. O que vocês precisam saber? Tá? Isso daqui não tem como você investir se você não souber esses conceitos. São conceitos simples, mas que são muito importantes. Carteira de ativos ou de investimentos, é a mesma coisa. Significa assim, o que são ativos? Ativos é tudo aquilo que vai te gerar alguma renda. Tá? Independentemente se é renda fixa, se é renda variável. Um ativo, como a questão contábil, para quem sabe um pouco de contabilidade, é aquilo que vai te gerar alguma coisa no futuro, alguma coisa positiva. Ao contrário de um passivo que vai te gerar algum gasto no futuro. Tá? Então um ativo ele vai te gerar um recebimento de dinheiro. Então, uma carteira de ativos significa justamente você ter vários ativos, né? Você ter uma composição de vários investimentos. E é esse o sentido de você ter uma carteira de ativos, que é a diversificação, né? Que a gente vai falar um pouco mais depois. Mas quando a gente fala de carteira de ativos, então é importante que você esteja atento, que isso significa que você tem vários investimentos diferentes, tá? Isso aqui é uma carteira de ativos. Liquidez. Liquidez é uma coisa essencial de vocês entenderem, porque a liquidez significa a dificuldade que você tem de transformar alguma coisa em dinheiro. Trazendo um exemplo prático. Quão difícil é você transformar um imóvel em dinheiro? Pô, demora. Você tem que botar o imóvel para vender. Se você quiser vender no preço certo dele, no preço justo, você pode botar meses aí que você vai ficar tentando vender até aparecer um comprador, e aí aparece um comprador e aí ele acaba não fechando o negócio. Então, assim, é difícil você transformar um imóvel em dinheiro. Né? Um carro acaba sendo um pouquinho mais fácil porque é um valor um pouco abaixo. Mas você sabe que um investimento, por exemplo, em tesouro direto, tem liquidez diária. O que isso significa? Que a qualquer dia, a qualquer momento, você pode transformar esse título que você tem do tesouro direto em dinheiro. É o grande pulo do gato, né? Você transformar uma coisa em dinheiro. Quão difícil é você transformar essa coisa em dinheiro? E aí você vai perceber que quando a gente fala de ações, existem ações com mais liquidez e ações com menos liquidez. Como assim? Porque a liquidez das ações ela é definida conforme as pessoas vão negociando ações durante o dia. Tá? Então vamos supor que eu tenho uma ação que só eu tenho e que algum de vocês que está aqui assistindo queira comprar essa ação de mim. Então a liquidez dessa ação é justamente a quantidade de vezes que eu e você vamos negociar. Então se você falar, eu quero comprar 3 ações, então a liquidez é de 3 ações, né? O referente a 3 ações. Vamos supor que essa ação seja R$10, então são R$30. Essa é a liquidez dessa ação nesse momento. E aí você vai colocando isso com o passar do tempo, né? Por exemplo, uma média diária. Você pega o ano todinho, vê quantas ações foram negociadas, qual o volume, né, de dinheiro que foi negociado. Foi negociado R$1 bilhão no ano todo. Você divide isso por a quantidade de dias úteis, né? Que eu não sei quantos dias úteis tem, mas você divide isso pela quantidade de dias úteis, você vai ter uma liquidez diária média, ou seja, quantos reais você consegue comprar daquela ação todos os dias, em média, obviamente, né? Então vamos lá, uma ação que tem uma liquidez de R$200 mil diária, isso significa que se você quiser hoje comprar uma ação, comprar essa ação especificamente, você só vai poder comprar mais ou menos por volta de R$200 mil, porque acima disso você vai distorcer o preço de mercado. Você vai ter uma procura muito grande, talvez por uma oferta que não seja tão grande. Então isso vai distorcer o preço de mercado. Tá? Então é isso que significa. Então é bom vocês estarem atentos, porque, por exemplo, se você... eu sou um milionário, eu tenho R$1 milhão e eu quero investir em alguma ação. Se eu pegar R$1 milhão e investir numa ação só, talvez eu tenha muito problema se eu precisar me desfazer dessa ação. Se eu precisar de dinheiro, por exemplo, por qualquer que seja o motivo, e precisar vender tudo que eu tenho de investimento, eu vou ter uma dificuldade muito grande. Porque como é que eu vou vender R$1 milhão de um dia para o outro? É difícil.
É claro que existem ações negociadas na bolsa que têm uma liquidez absurda, né? Como por exemplo Itaú, como por exemplo Petrobras, como por exemplo Vale, são ações que têm uma liquidez absurda, mas existem outras ações que têm uma liquidez menor. Então é bom que vocês estejam cientes assim, que dependendo da ação que você está negociando, você pode ter uma facilidade maior ou menor de transformar essa ação em dinheiro de volta para você. Tá? Então esse é o conceito de liquidez. Volatilidade. O conceito de volatilidade é o seguinte, é quanto que o preço de um ativo varia no decorrer do tempo. Isso parece meio óbvio, mas assim, é bom vocês entenderem esse conceito de volatilidade já agora, porque quando eu for falar de renda fixa, eu vou mostrar para vocês que renda fixa tem volatilidade. Então, você pode querer vender um título de renda fixa, um CDB, por exemplo, que você quer se desfazer desse CDB, mas você vai ver que o preço que assim, uma outra pessoa vai pagar para você não é o preço, talvez, que aparece para você que você tem nesse CDB. Então, eu vou explicar um pouco mais quando a gente fala sobre renda fixa, mas é importante você saber que o preço de basicamente tudo varia. É óbvio, né? Você comprar um sanduíche hoje ou daqui a um mês, a probabilidade do preço ter variado é muito grande. É claro que a variação acaba sendo pequena, mas se você pegar um espaço de tempo maior, você pegar daqui a um ano, daqui a 2 anos, vai variar. Então, essa variação de preço, isso é volatilidade. Tá? Então, é importante vocês saberem que praticamente todos os ativos têm volatilidade e que, assim, quando a gente tratar um pouco mais de renda fixa, eu vou tratar um pouco mais sobre como é que funciona a volatilidade na renda fixa, tá? Mas todos os ativos basicamente têm volatilidade. Isso não significa necessariamente que é ruim ou que é arriscado, tá? Existem alguns investimentos que têm uma volatilidade alta, mas que você tem um risco muito baixo, dependendo aí de qual é o sentido de risco que você está tratando, né? Eu vou falar um pouco sobre risco quando a gente falar de renda variável, mas dependendo do que é risco para você, porque risco para você pode ser uma coisa, risco para mim pode ser outra totalmente diferente. Então, dependendo do que é o seu significado de risco, você vai ter um sentido diferente para a volatilidade, né? Talvez volatilidade pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Benchmark é uma palavra que ela, na verdade, na prática, ela significa o quê? Você ter uma comparação, você tem um comparador. Porque eu te falo, eu vou te dar um título aqui de renda fixa que ele vai render 10% ao ano. Se você não tem muita noção de mercado financeiro, você vai falar, tá, mas e aí? 10% ao ano é o quê? É muito? É pouco? É bom? É ruim? Vale a pena? Então, um benchmark é justamente você saber comparar. Né? Então, você pega, por exemplo, o benchmark da Bolsa de Valores. O benchmark da Bolsa de Valores é o Ibovespa, é o principal benchmark. Então, o Ibovespa, você sabe, ele tem uma variação, vamos supor, que nesse ano o Ibovespa rendeu 11%. Então, o seu benchmark vai ser 11%. Essa vai ser a sua linha, né, que você vai falar, o investimento é atrativo ou não é atrativo. Tá? Então, você falar, por exemplo, nesse caso eu falei que são 10% que eu vou te pagar. E aí a Bolsa de Valores ela rende 11%, você tem que ponderar, será que vale a pena? Porque na Bolsa de Valores vai pagar mais, só que o risco também é maior. Então tem toda uma ponderação de risco e retorno que durante todo o curso você vai ter que fazer, ponderação de risco e retorno para qualquer investimento. Tá? Então o benchmark é essa linha aí do que você define o que é bom e o que é ruim no investimento. Corretagem é aquela taxa que eu falei para vocês anteriormente quando eu falei de corretora, é uma taxa que a corretora te cobra para você fazer alguma negociação. Tá? Assim, antigamente os bancos, né, porque não tinha muitas corretoras, mas os bancos eles cobravam taxa de corretagem para praticamente tudo. Então qualquer coisa que você quisesse negociar, um CDB, um tesouro direto, você pagava taxa de corretagem em cima disso. Hoje em dia isso já é absurdo, né? A taxa de corretagem já acaba sendo uma exceção praticamente, né? Porque em muitos dos ativos você não tem mais taxa de corretagem, principalmente em renda fixa. Tá? Hoje em renda fixa é muito difícil você ver alguma corretora que vai te cobrar uma taxa para você comprar um CDB ou tesouro direto. Então a corretagem é justamente essa taxa que você paga. Né? O exemplo que eu tinha dado, você vai comprar uma ação de R$50, você pagar uma taxa de corretagem de R$10 significa que no momento da compra dessa ação, você vai pagar R$10 para a corretora, aí você vai ficar com a ação. Se você quiser vender a ação, você vai ter que pagar mais R$10 para a corretora. Então é meio absurdo, né? Você
ter esse valor de R$10, você já sabe que R$10 é muito, né, de taxa de corretagem. Mas é justamente essa taxa que a corretora ou até bancos mesmo cobram para você negociar ativos. CVM. A CVM é a Comissão de Valores Mobiliários. Ela é a principal reguladora e fiscalizadora do mercado financeiro no país, tá? Então, se você vai abrir conta numa corretora, você vai ver com certeza que essa corretora é licenciada ou fiscalizada pela CVM. Quando você encontrar uma corretora ou algum outro tipo de investimento que você fique um pouco mais, será que isso é pirâmide? Tá me prometendo uma rentabilidade, né? Rentabilidade garantida, eu já falei para vocês, não existe. Então, se você for atrás no site da CVM, você vai ver quais são as corretoras que são licenciadas, quais corretoras que podem realmente atuar no país. Tá? Existem corretoras que tentam utilizar de um sistema de fraude, né? Que ela acaba colocando lá embaixo que ela não é uma corretora, que é algum outro tipo de coisa, para enganar o investidor. Então, é importante vocês estarem ligados assim, que a CVM faz um trabalho muito sério nisso, então a CVM realmente vai atrás disso. Ela notifica corretoras que não são licenciadas para que elas parem de operar. Mas é importante vocês saberem esse conceito de que se você está em dúvida realmente se essa corretora ela é legal ou ilegal, vai no site da CVM, que lá no site da CVM tem inclusive muita informação para qualquer tipo de coisa que vocês queiram pesquisar, tem muita coisa lá, eu recomendo muito. E um último conceito muito importante aqui é o que é curto, o que é médio, o que é longo prazo. Dependendo da área que você tenha estudado na faculdade ou alguma coisa assim, você vai ter conceitos diferentes do que é curto, médio e longo prazo. Mas dos investimentos eu posso definir basicamente que curto prazo é alguma coisa que seja daqui a alguns dias, no máximo daqui a 1-2 meses. Médio prazo é qualquer coisa que seja acima disso e que esteja aí no máximo a 4, no máximo 5 anos, isso é médio prazo. E longo prazo é acima de 5 anos. Tá? É claro que assim, isso é um conceito que eu estou dando. Se você for ver alguma outra pessoa falando sobre o que é curto, médio e longo prazo, ela vai te dar um outro conceito. Ela vai falar, por exemplo, 3 anos para mim já é longo prazo. Então é importante vocês saberem que isso não é um conceito certo, né? Não é uma regra específica do que é curto, médio e longo prazo. Agora, por que eu acho que longo prazo é 5 anos? Porque pelo menos uma vez a cada 5 anos na nossa história, em média, obviamente, a gente tem uma crise. Tá? Isso tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Se tem uma crise uma vez a cada 5 anos. Então, quando você investe para longo prazo, é você saber, nesse tempo de 5 anos, muito provavelmente vai acontecer uma crise. Só que, se eu precisar desse dinheiro antes de 5 anos, pode ser que eu acabe precisando do dinheiro justamente na crise. Você não quer precisar de dinheiro numa crise. Né? Então, é bom que você assim, saiba que você tendo um espectro pelo menos de 5 anos, quando passar esses 5 anos, você já vai ter passado por uma crise, já vai ter recuperado e seu dinheiro já vai estar lá em cima de novo. Tá? Então, assim, o mercado ele é cíclico, é importante vocês saberem. Existem momentos de expansão, momentos de retração. Então, quando o mercado está subindo, depois quando o mercado está caindo. Agora, a gente está no meio de uma crise. Né? É óbvio que o mercado está muito abaixo do que ele estava, por exemplo, no final do ano passado. Mas é bom vocês terem essa noção que não é uma regra, tá? Assim, cada um vai definir o que é curto, médio e longo prazo. Mas, para mim, longo prazo é acima de 5 anos justamente por conta dessa questão da crise. Tem uma crise a cada 5 anos. Agora vamos falar sobre índices. Basicamente, os índices são os principais benchmarks, né, de um país. Então, você tem um índice, você sabe como é que o mercado, como é que a economia real ela está agindo, tá? O que está acontecendo no dinheiro do povo, basicamente. Então, eu trouxe aqui 5 índices só para vocês terem uma noção básica. Tá? O primeiro é o IPCA, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, que é a inflação. De forma geral, o IPCA é a principal medida de inflação ao consumidor, ou seja, a gente. Tá? Então, quando você vai comprar um pão ou qualquer outra coisa assim, o preço, o quanto esse pão variou de um momento para o outro vai ser calculado e vai ser assim, colocado junto na cesta mesmo de produtos que tem na inflação, para ser calculado aí o IPCA, qual foi a variação da inflação nesse período. E existem muitos títulos de renda fixa que são vinculados à inflação, e quando a gente tratar de volatilidade no
no mercado de renda fixa, a gente vai voltar ao IPCA, porque o IPCA ele é marcado por uma volatilidade. Então, é bom vocês estarem ligados nisso. Já o IGPM, ele é menos utilizado no mercado financeiro. O IGPM ele é o índice geral de preço do mercado. Ele é um índice que vai medir mais ou menos quanto que os produtores, né, quanto que os empresários eles estão pagando a mais, né, com o decorrer do tempo. Então ele vai comprar uma mercadoria, vai comprar alguma coisa que ele precisa para poder fornecer o produto dele. A variação desse preço é a variação do preço de atacado. E grande parte do IGPM é marcado pelos preços de atacado. Tá? Ele também tem uma composição de consumidor e também tem uma composição de construção civil, mas a maior parte dele é de atacado, então a variação do IGPM está muito mais ligada ao empresário, ao produtor, do que ao consumidor, que somos nós. O Ibovespa, eu já tinha comentado um pouco, ele é o principal benchmark da Bolsa de Valores brasileira. Tá? O Ibovespa ele é assim, ele é um conjunto das principais ações que são negociadas no país. Então tem lá, vamos supor que são 70, é mais ou menos 70, 80 ações. Essas 70, 80 ações são as ações mais negociadas, ou seja, tem mais liquidez no país. São as principais ações. Então, dependendo, vamos supor, esse ano Itaú foi a empresa mais negociada, é a empresa que tem a maior liquidez do mercado. Então, Itaú vai ser a principal ação no índice Bovespa. E aí, sucessivamente com as demais ações, tá? Dependendo do tamanho da empresa, basicamente, você vai ter uma participação maior ou menor no Ibovespa. Eu critico um pouco o Ibovespa, porque ele tem empresas que não são tão boas assim na minha visão, que compõem uma parcela muito grande do Ibovespa. Por exemplo, se Petrobras e Vale caíram num dia, a probabilidade que o Ibovespa caia no mesmo dia é muito grande, porque Petrobras e Vale são uma composição muito grande do Ibovespa. Tá. O CDI, para quem não sabe, ele é muito ligado à Selic. Então a Selic é a taxa básica de juros. Conforme ela vai aumentando com o passar do tempo, o CDI vai acompanhando. Normalmente o CDI ele é um pouco abaixo da taxa Selic, mas o CDI ele significa o quê? É o Certificado de Depósito Interfinanceiro. Por quê? Por que tem esse nome? Porque é assim, quando um banco ele encerra o dia de trabalho dele, muitas vezes ele tem déficit ou superávit, né? Vai depender de quanto que as pessoas movimentaram de dinheiro. Por exemplo, eu tenho conta no Banco Inter. Então, eu hoje vou sacar R$200 da minha conta. O Banco Inter vai ficar lá no balanço dele, digamos assim, na demonstração dele, que ele teve uma perda de R$200 hoje. A pessoa fez um saque, então saiu R$200 do Banco Inter. Tá? Pode ser que no final do dia não tenham outras pessoas colocando dinheiro. Então, no final do dia, o Banco Inter vai ficar com R$200 negativo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um empréstimo com um outro banco, como, por exemplo, o Banco Itaú. Ele vai pegar R$200 de empréstimo com o Banco Itaú para que ele possa cumprir, né, arcar com essa obrigação de R$200. E aí, no próximo dia, vamos supor que outras pessoas colocam mais 300, ele vai ficar com R$100 sobrando. E aí, esses R$100 sobrando, que vai ficar do Banco Inter, ele pode emprestar, por exemplo, para o Itaú. Né? Vamos supor que no outro dia o Itaú ficou com um número negativo, ele vai pegar emprestado do Banco Inter. E é isso que acontece. Só que esses empréstimos, é claro que eles não são gratuitos. Né? Eles vão ser remunerados de alguma forma. E essa remuneração é justamente o CDI. Tá? O CDI é a remuneração do empréstimo entre bancos. Então, quanto que um banco cobra de outro banco para eles fazerem esse empréstimo de curto prazo, né? Porque um banco ele pega o empréstimo num dia, no dia seguinte ele já está pagando, né? Porque, enfim, isso é uma estrutura de mercado que acontece normalmente entre os bancos. O último índice que eu trouxe aqui é o S&P 500. Ele é o principal índice do mercado de bolsa de valores dos Estados Unidos. Tá? Então, sempre que você estiver falando de ações americanas, ações do exterior de forma geral, é sempre bom você comparar com o S&P 500 e não com o Ibovespa, né? Porque não faz sentido você comparar uma Apple, por exemplo, com o Ibovespa que tem empresas tipo Itaú e Ambev. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Então, a Apple você compara com o S&P. O Facebook você compara com o S&P, não com o Ibovespa. Então é por isso que eu trouxe eles aqui, para que se você tiver interesse em investir no exterior, você já sabe qual que é o principal índice da Bolsa de Valores lá de fora. Vamos lá agora para perfil de investidor. Já estamos chegando aí nos 10 minutos finais.
Perfil de investidor, ele é basicamente qual o risco que você quer assumir nos seus investimentos, tá? Eu quero investimento mais arriscado ou quero investimento mais conservador? É importante você saber definir um peso, saber definir uma porcentagem para cada classe de ativos e para cada um dos ativos. Como assim, Fernando? O que isso significa? Primeiro você tem que definir, eu quero ter 40% em renda fixa, 60% em renda variável. Renda fixa e renda variável são as classes de ativos, tá? Então você vai definir, eu quero 40% e 60%. Mas dentro da renda fixa e da renda variável, tem diversos outros produtos. Na renda variável você tem fundo imobiliário, você tem ação, você tem fundo de investimento, você tem fundo de índice, tem uma porrada de outros investimentos. Então você tem que definir quantos por cento você quer em cada um desses tipos de investimento. E dentro deles também tem outros, outra porcentagem que você tem que definir. Porque, por exemplo, dentro de ações, ações é um universo gigantesco. Você pode comprar Itaú, você pode comprar Ambev, você pode comprar VEG, você pode comprar uma série de empresas e você tem que definir quantos por cento você quer em cada uma delas. A mesma coisa na renda fixa. Tá? Muita gente tem o pensamento de renda fixa é uma coisa só, mas não é. Você tem diferentes tipos de investimento em renda fixa. Você tem CDB, você tem LC, você tem LCI, LCA, você tem CRI, você tem CRA, você tem uma porção de investimentos de debênture. Então você tem que saber quantos por cento você quer em cada um dos tipos de investimento. Tá? Então, quando você define o seu perfil de investidor, o primeiro passo, vamos lá para a prática. Quantos por cento que eu quero ter em renda fixa, quantos por cento que eu quero ter em renda variável? Beleza? Segundo passo, quantos por cento que eu quero ter em fundo imobiliário, quantos por cento eu quero ter em ações, quantos por cento eu quero ter em fundos de investimento e por aí vai. Depois, quantos por cento que eu quero ter em Ambev, quantos por cento que eu quero ter em Itaú, quantos por cento que eu quero ter em VEG, quantos por cento que eu quero ter em Magazine Luiza, em Via Varejo, em qualquer outra empresa que você escolha, você tem que definir a porcentagem que você quer ter em cada uma deles, em cada um desses investimentos. E isso vai definir o seu perfil de investidor, porque existem investimentos mais arriscados e existem investimentos menos arriscados, tá? Então você pode ter o perfil de investidor conservador, moderado ou arrojado. E a gente vai falar um pouco mais sobre eles. Primeira coisa é saber o seguinte: ser conservador é a mesma coisa que ter tudo em tesouro direto, porque a gente vai falar mais sobre o tesouro direto na aula de renda fixa, mas o tesouro direto ele é o investimento mais seguro do país. Então se você quer segurança, tesouro direto, ponto. Não tem discussão. Tá? Isso daí não é passível de subjetividade. O tesouro direto é um fato, ele é o investimento mais seguro do país. Então, ser conservador significa ter tudo em tesouro direto? Definitivamente não. Porque o tesouro direto ele é livre de risco? Não. Pode acontecer diversas coisas. Pode acontecer do país não pagar? É muito difícil? Mas na nossa história do Brasil, nós já tivemos, se eu não me engano, umas 8 vezes em que o Brasil teve que enrolar o investidor. Né? Ele teve que falar, eu sei que eu tenho essa dívida vencendo com você agora nesse ano, mas eu vou pagar só ano que vem, beleza? E assim, aquele beleza, tipo assim, você não tem escolha. Ou é isso ou você não recebe nada. Né? Então, tem o risco sim. E o Tesouro Direto também tem volatilidade. Tá? O Tesouro IPCA, por exemplo, ele tem a volatilidade do IPCA. Então, é arriscado. Tá? Nada é sem risco. Então, ser conservador não significa ter tudo em Tesouro Direto. Ser conservador significa que você vai ter investimentos mais seguros, mas diversificados. É muito importante você diversificar. Porque até aconteceu, se eu não me engano, no mês passado, de alguns investidores terem problemas com o sistema do Tesouro Direto. Teve muita gente querendo sacar o dinheiro ao mesmo tempo e acabou causando uma certa interferência lá no sistema. Né? Então, é importante que você tenha, sim, diversificação. Tá? Não adianta você colocar tudo em Tesouro Direto, colocar tudo em poupança totalmente furada, que isso não é ser conservador. Ser conservador é ter uma predisposição a investimentos mais seguros, mas sabendo diversificar dentro de uma carteira de investimentos. Uma pergunta que muitas vezes surge, né, para quem está começando a investir é: quantas ações eu deveria ter? A resposta é o máximo possível. Isso vai depender de quantas ações você pode acompanhar, você consegue acompanhar. Fala assim: Fernando, eu consigo acompanhar umas 20 empresas. Então tenha 20 ações. Tá? É claro que assim, a empresa trimestralmente vai soltar os resultados dela. Isso significa que você precisa todo trimestre analisar os resultados da empresa? Não. Eu recomendo que você tire 1, 2 semanas
por semestre ou até por ano mesmo, dependendo de quantos investimentos que você tenha, para reanalisar os seus investimentos. Isso não é muita coisa, se você parar para pensar, né? É só você tirar essa uma semana, dividir em, vamos supor, 3 fins de semana, que você tira, não é o dia todo que você precisa tirar para analisar os investimentos. É só você ter uma noção do que está acontecendo com a empresa, né, que você está investindo. Isso pode acontecer semestralmente, pode acontecer anualmente, vai depender de quantas empresas você tem e qual é o risco dessas empresas, tá? Então, a resposta é o máximo possível. Eu tenho mais de 30 ações, mais de 40 ações, talvez um pouco mais, mas eu acompanho essas empresas. Então, como eu sou da área, para mim é tranquilo estar acompanhando isso. Mas para quem trabalha com outra coisa, não faz sentido você ter muitas empresas, tá? Agora é importante vocês saberem, sim, que ter menos de 10 ações acaba sendo um problema. Então, no mínimo, 10 ações é o mínimo que você pode ter para diversificar bem seus investimentos. É importante também que essas ações sejam em setores diferentes, né? Você não vai comprar 3 bancos e esperar que isso seja diversificado. Você tem que comprar um banco, tem que comprar uma loja de roupa, você tem que comprar, sei lá, uma empresa que fabrique motor, qualquer outra coisa, entendeu? Para diversificar bem. E é uma questão de tempo, tá? Perfil de investidor é questão de tempo. Conforme você for conhecendo mais sobre investimento, conforme você for investindo e tendo mais dinheiro para investir, você vai se tornando um investidor mais arrojado. Não tem para onde correr, porque você vai conhecer muito mais do que está acontecendo. Então, com o passar do tempo, você vai entendendo melhor que perfil de investidor é questão de tempo. Vamos para o primeiro perfil de investidor, que é o perfil conservador. Como já está quase dando no horário, é importante avisar vocês que a live ela tem um limite máximo de 1 hora. Daqui a pouco vai dar 1 hora, então eu vou precisar encerrar essa live e começar uma outra, porque acabou passando um pouco do tempo. E sim, eu vou responder as perguntas de vocês, podem ir mandando tranquilamente. Mas o perfil conservador, normalmente, significa dizer que você vai ter 70% em renda fixa e 30% em renda variável. Então esse é o primeiro passo, tá? Você quer começar a investir, você se acha muito conservador, cara, pra mim não dá, eu tenho problema com ações. É claro que você vai começar investindo só em renda fixa. O primeiro investimento que você vai fazer vai ser em renda fixa, não tem problema nenhum. Agora é importante você saber que só renda fixa não é suficiente. Se você tiver 100% em renda fixa, você não está diversificado. Significa dizer que se a taxa Selic cair, os seus investimentos vão perder rentabilidade, vão ter uma rentabilidade muito menor. Você vai deixar de ganhar muito dinheiro. Então é importante que você tenha sim uma parte em renda variável para cumprir o papel de diversificação. Não é nem que a renda variável vai te trazer com certeza uma rentabilidade muito maior, mas é você saber que o mercado é cíclico. Então vai ter momentos em que a renda fixa vai estar boa, mas vai ter momentos que a renda fixa vai estar ruim. E a renda variável é o contrário. Quando a renda fixa está boa, a renda variável está ruim. Quando a renda variável está boa, a renda fixa está ruim. Então é importante você ter os dois, tá? Isso é essencial. Por mais conservador que você seja, é importante que você tenha também renda variável. Só que não significa somente que vai ter essa composição de 30-70. Perfil conservador também pode ser você ter, por exemplo, 50% em renda fixa, 50% em renda variável. Você pensa, pô, quem tem metade não é tão conservador assim. Mas pode ser. Por quê? Porque ele pega a maior parte da renda fixa dele e coloca em tesouro direto, que é o investimento mais seguro do país. E ele pega a maior parte da renda variável dele e coloca em ações defensivas. O que são ações defensivas? São ações em que já são muito consolidadas, né, que tem pouca volatilidade, que tem muita liquidez, ações grandes, líderes de setores e empresas que pagam muitos dividendos. Então você pode ser uma pessoa conservadora e ter ações sim, porque você vai receber dividendos todos os meses, ou então trimestralmente, ou então anualmente, dependendo de qual empresa que você está falando. E você pode ter também um fundo de ações defensivo. O que é um fundo de ações defensivo? É um fundo de ações em que o gestor, a intenção dele é muito mais se preocupar com a volatilidade, com o risco do investimento, do que com a rentabilidade propriamente dita, tá? Então você tem um fundo de ações defensivo, talvez um fundo de ações que usa opções, isso é uma outra coisa de renda variável, vocês não precisam saber agora, mas um fundo de ações defensivo pode cumprir um papel muito importante para quem é conservador também. Próximo perfil é o perfil moderado. O perfil moderado normalmente significa que a pessoa vai ter metade. Então normalmente é 50% em renda variável, 50% em renda fixa. Mas ele também pode ser 40% em renda fixa,
60% em renda variável, por exemplo, mas aí considerando que a pessoa vai ter a maior parte da renda fixa dela em tesouro direto, que a maior parte da renda variável vai ser em ações defensivas e principalmente em empresas que geram lucros sucessivos. Não necessariamente a pessoa que é moderada vai ter só empresas que pagam muitos dividendos, tá? Quando a gente fala sobre renda variável, a gente vai ver essa diferença, né? O que é uma empresa que paga muito dividendo, o que é uma empresa que é uma empresa de crescimento, que ela tem muitos lucros, mas ela distribui pouco dividendo. Mas uma pessoa de perfil moderado, ele pode investir sim em empresas que tenham lucros sucessivos, tá? Isso é importante. E, de novo, fundo de ações defensivo também cumpre um papel importante para quem é moderado. E agora o perfil arrojado, normalmente ele significa que a pessoa vai ter 70% em renda variável, 30% em renda fixa, mas ele também pode significar 80% em renda variável, 20% em renda fixa, ou qualquer outra coisa, né? Porque o arrojado ele não tem muito limite, digamos assim. Mas ele tem uma renda fixa com a maior parte dela em títulos com alta liquidez, então não necessariamente títulos do Tesouro Direto, mas basicamente CDBs que têm liquidez diária, ou então que vão vencer num curto espaço de tempo, então são títulos com alta liquidez. E a maior parte da renda variável, inclusive do arrojado, deve ser em ações defensivas. Tá? Não adianta você ser arrojado e falar, eu assumo risco, eu não tenho problema com isso, vou colocar todo o meu dinheiro em ações que são extremamente arriscadas. Ações defensivas cumprem um papel muito importante também para quem é arrojado. E para quem é arrojado, isso pode significar também que ele vai comprar empresas baratas, né? Ações baratas, isso significa fazer um valuation. Vocês não precisam entender o que é um valuation agora, mas é basicamente definir se a empresa está cara ou está barata naquele momento. Então, uma pessoa arrojada ela vai definir o que são empresas baratas naquele momento e vai ter uma alta diversificação em ações, setores e países. Países é muito importante, porque muita gente fica achando que investir só no Brasil resolve o problema de diversificação. Isso é mentira. Tá? A gente pôde ver agora com a crise do coronavírus que todas as ações caíram, sem exceção. Até as ações que têm muita receita em dólar, que são as ações que a gente chama de ações dolarizadas, porque muita parte da receita depende do exterior, mas mesmo essas ações caíram. Então você tem uma certa correlação, né? O quanto que uma ação varia junto com a outra, elas são parecidas por estarem no mesmo país. Então, se acontece de um governo vir e falar acabou o mercado de ações no Brasil, isso é um risco de todas as ações do Brasil. Tá? Então é importante diversificar também em países. Então, alta diversificação em ações, setores e países. Ter diversos setores diferentes é muito importante, porque muitas vezes um setor pode ser prejudicado por conta de uma lei, por conta de qualquer outra situação, e um outro setor se beneficiar com isso. Tá? Como a gente pode ver agora no caos do coronavírus, o setor de e-commerce, né, quem vende online, está se beneficiando, né, porque a venda do físico, né, de lojas físicas caíram, mas as vendas online estão subindo. Então é importante ter diversificação também em setores. E a live vai acabar em 2 minutos. Mas eu acho que dá para terminar. E aí eu vou ficar respondendo as questões de vocês numa outra live. E também é importante para quem é arrojado ter fundo de ações defensivos e fundo de ações moderados também, né? Porque a pessoa arrojada ela consegue assumir um risco maior. Então, para ela não tem problema ter fundos de ações mais ofensivos, desde que ela saiba balancear muito bem isso. Então, é muito importante para vocês definir porcentagem. Então, quando vocês vão começar a investir em ações, definam qual é a porcentagem que você quer ter em cada coisa. Fernando, como é que eu defino? Gente, é lógica. Isso daí não tem uma regra, não tem nada que eu vou te falar, isso daqui é assim, assim, assim. É lógica. É você saber o quanto que você está querendo correr risco. Tá? Você tem ações que são muito defensivas, ações que são tão seguras quanto você investir em renda fixa. A gente vai tratar um pouco mais sobre isso, mas existem sim ações tão seguras quanto renda fixa. Então é importante que você tenha esse tipo de diversificação. Gente, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Já vai acabar o tempo dessa live, então eu vou abrir uma nova live e quem tiver dúvidas, manda as dúvidas lá, porque as dúvidas que ficaram salvas aqui nessa live eu não vou conseguir ver na nova live. Então todo mundo que mandou mensagem aqui perguntando alguma coisa, manda de novo na próxima live que eu vou abrir. Tá? E muito obrigado por todos que acompanharam até aqui.
A intenção dessa live aqui foi ajudar o máximo de pessoas possível. E vocês já sabem que tem aula 2 na quarta-feira e a aula 3 no sábado, tá? Então, muito obrigado e eu vou abrir uma nova live para responder dúvidas. Vamos lá, responder dúvidas. Mandem aí dúvidas. Eu sei que tinha algumas pessoas mandando dúvidas, comentando lá na outra live, mas não deu tempo. Eu encerrei a outra live faltando 20 segundos para acabar o tempo. O Instagram já tava tipo assim, pelo amor de Deus, acaba essa live. Mas quem tiver dúvidas, por favor, manda aí de novo para eu poder responder, tá? Primeira dúvida, os bancos têm boas opções de investimentos? É aquele negócio, o banco ele funciona também como uma corretora, no sentido de fornecer produtos. É claro que, em média, os produtos do banco são piores do que os produtos corretores. É claro que o banco ele vai pensar sempre muito mais na rentabilidade dele, no quanto que ele vai ganhar, do que no quanto você vai ganhar, né? Então, assim, existem sim bancos que oferecem bons produtos, como por exemplo o Banco Inter, mas é importante você saber que vai depender do produto e não da instituição, tá? As instituições oferecem produtos bons e ruins. Existem produtos muito ruins em bancos e existem produtos que são bons. Tu já viu a regra do 110 agora para percentual de ação no longo prazo? Basicamente, para você ter 110% de ações, significa que você tem que pegar empréstimo. E nos Estados Unidos, eu sei que tu mora nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos é mais fácil você conseguir empréstimos baratos. Aqui no Brasil, não. Então, aqui no Brasil não faz sentido você pegar empréstimo para investir em ações, tá? Minha primeira pergunta foi sobre day trade. Day trade é assim, mais de 90% das pessoas que fazem day trade não ganham dinheiro. Essa é a verdade, isso é estatístico, não sou eu que estou explorando uma opinião minha aqui, tá? A maior parte das pessoas perde dinheiro. Então, qual o problema do day trade? Que você não sabe o que está acontecendo. Essa é a grande verdade. Você faz uma operação sem saber o que vai acontecer no futuro. Porque o teu futuro é questão de um dia. Para quem não sabe, day trade é a negociação dentro de um dia só. Então você compra e vende uma ação dentro do mesmo dia. Isso é extremamente arriscado. Essa é a coisa mais arriscada que você pode fazer no mercado financeiro. E sem dúvida nenhuma, se vocês conhecem a história de alguém que quebrou na bolsa de valores, foi porque a pessoa fazia trade. Não necessariamente day trade, mas muito provavelmente day trade, mas também quem faz swing trade, que é a pessoa que compra e vende ações em dias diferentes, a probabilidade dela quebrar também é muito grande. Então, quem faz day trade, eu tenho uma visão que é a seguinte: a pessoa para fazer day trade ela tem que ser profissional. Ou seja, não adianta você ser um investidor pessoa física que trabalha com outra coisa. Eu sou médico, eu sou advogado, sou engenheiro, eu tenho outra atividade e querer fazer day trade. Você não vai ganhar. Essa é a verdade. Mas se você trabalhar com isso, você fala, não, eu quero me especializar e eu quero trabalhar com day trade, eu vou fazer só isso da minha vida, talvez você possa ter uma rentabilidade boa, tá? Justamente são essas pessoas que trabalham com day trade que acabam tendo ganhos e que não quebram, né? Ao contrário dos outros 90 e tantos % que quebram, tá? Então, o problema de day trade é o risco, é altamente arriscado. A outra é saber qual a tua opinião pessoal sobre o que é melhor, renda fixa ou renda variável. Como eu falei, não adianta você ter só um. Definitivamente não importa se você é conservador ao máximo ou se você é arriscado ao máximo. Você tem que ter os dois. Assim, na internet você vai ver gente falando que renda variável não adianta, que é sempre melhor você ter só renda fixa. Você vai encontrar também gente na internet falando que ter 100% em renda variável é a melhor coisa, que você está investindo em empresas e que isso não tem risco. Mas a verdade é, você tem que ter os dois.
você tem que ter uma carteira de investimento que faça jus ao seu perfil de investidor, né? Como eu falei, você pode ter, por exemplo, metade metade, mas é essencial que você tenha uma parte em renda fixa e em renda variável também, porque é como eu falei, elas são cíclicas, né? Uma coisa é assim, a renda fixa quando está boa, a renda variável está ruim, porque isso significa que a taxa de juros está alta. E assim, se vocês não sabem, a renda variável ela é composta por empresas. Empresas pegam empréstimos. Então, se a taxa de juros está alta, significa que é mais custoso, é mais caro para uma empresa pegar empréstimo. Então, isso é ruim. Então, significa que menos empresas vão pegar empréstimo. Se menos empresas estão pegando empréstimo, significa que elas vão crescer menos. Porque por que será que uma empresa pega empréstimo? Não é porque ela quer se endividar. É porque ela quer fazer alguma coisa, ela quer investir, ela quer construir uma fábrica nova, ela quer comprar uma outra empresa, ela quer fazer algum investimento para crescer. Então, se a taxa de juros está alta, isso fica muito caro para a empresa. Então, quando a taxa de juros está alta, isso é bom para a renda fixa, mas é péssimo para a renda variável. Agora, ao contrário também é verdade. Se a taxa de juros cai, é ruim para a renda fixa, porque você vai ter uma rentabilidade muito melhor, você vai deixar de ganhar dinheiro. Mas para a renda variável vai ser ótimo. Né? Não é à toa que a gente está vivendo a menor taxa de juros, e a gente bateu há 3 meses atrás, se eu não me engano, 4 meses atrás, a máxima do Ibovespa no país. Então significa assim, está muito barato pegar empréstimo, então significa que isso é excelente para as empresas. Então é importante ter os dois, não adianta você escolher só um. Não é isso, o teu percentual de investimento em ação, 110, idade, exemplo, eu tenho 22, então meus investimentos são 110 menos 22, 88% dos meus investimentos são em ações. Ah, legal essa regra. Eu já tinha visto alguma coisa parecida assim, quando eu fiz um curso lá de fora, que agora eu não me lembro. Mas eu acabo não aplicando essa regra. É importante vocês saberem que o perfil de investidor ele vai depender muito da sua idade também. Como a maioria das pessoas que estão aqui são jovens, a gente pode ser mais arriscado. Por que, Fernando, que a gente pode ser mais arriscado? Por vários motivos. Primeiro, a gente tem um horizonte de investimento muito longo. Pô, a gente que tem 20 e poucos anos, a gente não pretende se aposentar nos próximos 5 anos. A gente pode se aposentar daqui a 10, 15, 20, 30, 40, dependendo de quanto tempo você queira trabalhar. Mas você tem um horizonte de investimento muito longo. Então isso reduz praticamente a zero o risco de você ter perda nesse meio do caminho. Entendeu? Então, pelo fato de você ter um investimento de maior longo prazo, você pode sim ser mais arrojado. Então, quanto mais novo nós somos, mais a gente pode ter de investimento em ações, por exemplo. E agora, quanto mais velho a gente fica, é bom a gente reduzir essa exposição à renda variável. Duas dúvidas. Qual a melhor opção de investimento internacional hoje? Quais são opções de investimentos que rendem juros compostos? Como eles funcionam no geral? Cara, assim, não existe melhor opção de investimento, porque existem milhões de investimentos internacionais que você pode fazer. Existem a Bolsa de Valores do Brasil é uma piada comparada com a Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Então, se você tem conta numa corretora dos Estados Unidos, você tem uma série de outros investimentos que você pode fazer, muito mais do que aqui no Brasil. Então, assim, sem dúvida nenhuma hoje, a maior oportunidade, digamos assim, é em ações. Porque no mundo todo você tem Bolsa de Valores abaixo do que estava antes, né? Abaixo diante do Covid, porque teve o Covid e todas as bolsas caíram ao mesmo tempo. Então, sem dúvida nenhuma, hoje você está num momento excelente para comprar ações. Mas não existe melhor opção de investimento internacional, não. E quais são as opções de investimentos que rendem juros compostos? Todo investimento gera juro composto. Isso é importante todo mundo saber. Todo investimento é calculado com juros compostos. No Brasil, juros simples são muito pouco utilizados. Minoria. Nos Estados Unidos, tem mais investimentos com juros simples. São investimentos de curto prazo. Então, eles acabam calculando com juros simples, porque a diferença entre os juros simples e os juros compostos, quando você tem um prazo mais curto, acaba sendo muito baixa. Então, acaba dando no mesmo. Mas todo investimento no Brasil, basicamente, gera juros compostos. Então, independentemente do investimento que você vai fazer, você vai ter juros compostos nele.
É arriscado investir em bancos na China? Olha que pergunta interessante. Uma vez que há bancos bastante valorizados no país, cara, qualquer investimento na China é arriscado. Porque a gente sabe que o governo lá não é democrático, não é transparente como a gente gostaria que fosse, né? Apesar deles serem uma superpotência que para muitos agora já superou os Estados Unidos, mas qualquer investimento lá é arriscado. Tá? Eu tenho exposição à China? Tenho. Tenho um ETF de... como é que chama? De tecnologia. Tá? Então eu tenho um fundo de índice de tecnologia da China, porque eu acredito que é isso que eles sabem fazer de melhor, né? Então eu tenho esse fundo de índice lá nos Estados Unidos, não diretamente na China, porque mandar dinheiro para a China é um pouco complicado, né? A gente nunca sabe se o governo de lá vai fazer a mesma coisa que o confisco da poupança aqui, então é meio complicado investir na China, mas é arriscado sim. Agora, é importante saber que existem oportunidades de investimento de bancos baratos, bancos caros, por exemplo, em todos os países, tá? Depende, claro, do banco que você vai estar analisando. Existem bancos baratos e bancos caros. Então, você comprar um banco que esteja barato na China acaba sendo menos arriscado do que você comprar um banco caro aqui no Brasil. Mano, tu pode fazer um app para fazer investimentos aqui fora. Eu falei no curso sobre duas corretoras, né, a TD Ameritrade e a Interactive Brokers. Eu não tenho certeza absoluta se as duas têm aplicativo. Para quem me acompanha há mais tempo, talvez lembre, eu investi anteriormente na Drive Wealth, só que ela foi comprada por uma outra corretora, que é a Avenue. E eu tenho algumas peculiaridades que eu não gosto muito da Avenue, então eu estou agora, exatamente nesse momento, em processo de abertura em conta nessas duas corretoras que eu citei, que é a TD Ameritrade e a Interactive Brokers. Mas eu tinha uma experiência excelente com a Drive Wealth, nada a reclamar, eu por mim ficaria anos na Drive Wealth, só que foi comprado, então agora não tenho mais opção, né? E a Drive Wealth tinha sim um aplicativo, na verdade não era um aplicativo da Drive Wealth, é um aplicativo de transação de ações, né? Enfim, o aplicativo era só para isso, e você linkava ele com a sua corretora da Drive Wealth. Mas dá uma olhada no Robinhood, no Webull. Vou dar uma olhada nesses dois aplicativos, não conheço, tá? Confesso que eu não conheço. Porque como eu falei, eu prefiro fazer investimento via computador. Eu não gosto muito de fazer investimento em renda variável via aplicativo. Mas para acompanhar talvez seja uma boa. Eu tenho um outro sistema, na verdade não é só aplicativo, né? De investimento internacional, mas ele é pago, então não vou nem recomendar para vocês aqui. Que ele acaba tendo um aplicativo também muito bom, mas não vale a pena. Vou compartilhar aqui uma dúvida que veio no privado. Indica um livro, coisa que fez te mudar tua forma de ver as coisas. Cara, um livro pra mim que mais assim fez a diferença na minha vida, sem dúvida nenhuma, foi o Guia Suno Dividendos. Para quem não sabe, a Suno Research é uma das maiores casas de análise aqui do país. O trabalho deles basicamente é analisar ações, analisar ativos de forma geral e fazer um relatório, que é basicamente o que eu, como analista, faço, né? Eles contratam, essa casa de análise contrata analistas para fazer relatório sobre ações, tá? E esse guia, é o Guia Suno Dividendos, ele fala basicamente do que significa você investir em ações, né? Que você está comprando empresas, que empresas geram lucro, que elas vão distribuir esse lucro em forma de dividendos. Então a sua rentabilidade, o quanto que você vai ganhar, é muito mais importante você olhar para os dividendos, que aí você vai estar vendo de uma forma do sentido realmente do investimento, do que você olhar para a valorização da ação. Então definitivamente o Guia Suno Dividendos foi extremamente essencial para mim, porque antes disso eu não via investimentos dessa forma. Mas tem uma série de outros livros aí que eu poderia citar. O Investidor Inteligente, por exemplo, que talvez não seja muito interessante para quem é iniciante. Mas a Suno Research tem outros livros. E para quem é iniciante é muito interessante também o Guia Suno
101 perguntas e respostas para investidores. Eu acho que é mais ou menos esse o nome. Então procurem esse livro, 101 perguntas e respostas, que é bem assim, direto. As dúvidas que normalmente vocês têm, que pessoas que não investem têm, ele tem todas as dúvidas lá. Tá? Então ele já traz uma resposta muito boa, eu gosto muito. Então eu recomendo aí esses 2 livros, Guia Suno, Dividendos e 101 perguntas e respostas. Você se inspira em quem e por quê? Cara, não tem como deixar de lado grandes investidores como Warren Buffett e Benjamin Graham, mas aqui no Brasil também Luiz Barsi. Então, se vocês quiserem pegar esses nomes aí, anotem, vão atrás da história dessas pessoas, vão atrás do que eles falam sobre investimentos. Warren Buffett, Benjamin Graham e Luiz Barsi. E também eu me inspiro bastante no Thiago Reis, que é o dono da Suno Research. Porque, como eu falei, esse livro dele foi fundamental para eu mudar a minha perspectiva sobre investimentos. Mais alguma dúvida? Mandem, senão eu vou encerrar a live, hein? Já tem uns 15 minutos essa live. Vou esperar mais 2 minutinhos, hein? Se não tiver dúvida, eu vou encerrar. Peter Lynch é bom, é excelente. Excelente, Peter Lynch também. Pesquisem sobre a história dele. Eu gosto muito da forma como o Warren Buffett e o Benjamin Graham investiam, né? Na verdade, o Warren Buffett acaba não investindo mais dessa forma hoje em dia. Que é a forma de você pegar empresas que estão muito abaixo do que elas deveriam valer. E aí você tem uma margem de segurança muito maior. Então é aquela coisa que eu estava falando. Você pode ser conservador e ter investimento em ações, tá? Você pode ser conservador e ter investimento em ações. Porque se você compra ações baratas, ações de empresas boas e baratas, você tem uma margem de segurança, né? Ou seja, eu comprei uma ação a R$10, mas eu acredito que ela vale R$12. Você tem uma margem de segurança de R$2. Significa que se ela cair, pode até ser que ela caia a, sei lá, R$8, mas como ela vale 12, em algum momento ela vai bater 12, entendeu? Em algum momento ela vai subir, então você tem uma margem de segurança maior. É diferente de você comprar uma ação que vale 12 e comprar 12. Você não tem margem de segurança, né? Então você pode ser conservador e investir em ações sim. Por que tu não gosta da Avenue? Cara, a Avenue, qual é o negócio? Primeiro que a conta dela é vinculada a um banco aqui no Brasil. Então quando você manda dinheiro para lá, você manda em real e ela faz a conversão para dólar, tá? Isso é um problema. Por quê? Porque ela cobra taxa que não é a mesma taxa que eu pagaria se eu mandasse diretamente em dólar. Isso é um problema. É um problema também porque é claro que o seu dinheiro acaba passando primeiro pelo Brasil, tá? Se você quer que seu dinheiro vá logo lá para fora dos Estados Unidos e não ficar dependendo do sistema da Avenue, porque a gente não sabe como é o sistema da Avenue, na verdade eu não sei, então acaba sendo um pouco mais arriscado. E o problema da Avenue também é que ela cobra taxa de corretagem, né? A DriveWealth cobrava taxa de $2,99 por transação, a Avenue cobra a mesma taxa. E por que antes eu tinha confiança na DriveWealth e não tenho agora na Avenue? Por que eu antes pagava esses $2,99 e agora eu não quero pagar? Primeiro porque assim, eu estou mudando de corretor, então eu posso mudar para um corretor melhor, ok. Mas é importante porque eu tinha muita confiança no sistema da DriveWealth. Eu sei que era uma conta lá fora, então eu mandava o dinheiro para lá. E o sistema deles era muito confiável, assim, era muito bom. Não tinha problema nenhum. Eu tive uma experiência excelente na DriveWealth. Não tenho o que reclamar. Não tenho o que reclamar. E aí, como eu tô sendo obrigado a mudar para a Avenue agora, eu prefiro entrar numa corretora que eu não pague taxa de corretagem, que seja 100% lá fora. Quais as principais diferenças de Small Caps e Big Caps? Big Caps, na verdade, costumam ser chamadas de Blue Chips, mas dá no mesmo. A principal diferença é o tamanho no mercado. Ou seja, qual que é a liquidez dessa ação. Então, Blue Chips, que são as Big Caps, aí, como você falou, são as empresas que são mais negociadas.
Então é um Itaú da vida, é uma Vale, é uma Petrobras, que são empresas muito grandes que muita gente negocia o tempo todo. Agora uma small cap é uma empresa menor. Ela tem menor valor de mercado, então ela tem um potencial de valorização muito grande. São empresas que têm baixa liquidez e que não estão no radar de todo mundo. Tá? Então, é difícil você mensurar exatamente, falar, small cap é a empresa que tem liquidez menor do que tantos R$ 1.000. É muito difícil você determinar um valor, tá? Mas é porque isso é algo subjetivo. Mas a grande diferença é na liquidez delas, tá? E no potencial de valorização. Uma blue chip, uma big cap, ela tem um potencial muito menor, porque ela já é uma empresa muito grande. Pô, o Itaú, quem tem maior potencial de crescer? O Itaú ou o Banco Inter? Pô, o Itaú já é o maior banco do Brasil. O Banco Inter não tem nem 1% do mercado. Claro que o Banco Inter tem um potencial muito maior de crescer. E eu não estou falando necessariamente que o Banco Inter é uma small cap. Dependendo do parâmetro que você use, pode ser que ele seja, pode ser que ele não seja. Entendeu? Mas o potencial de valorização é muito maior. Se eu não me engano, a TD também tem um banco integrado, tipo o Inter. Não sei. Não posso afirmar. O André falou que tem, então é isso aí mesmo. Deixa eu ver uma pergunta aqui no privado. Fala um pouco sobre a importância de se aportar com frequência. Cara, a principal importância é que você vai estar sempre comprando empresas independentemente do preço delas. Tá? Isso não significa que preço não importa, mas significa que com o passar do tempo a bolsa vai se movendo para cima. Só que a bolsa sobe caindo. Vai ter momentos que a bolsa vai estar subindo, ela vai cair, depois ela vai subir um pouco mais, depois ela vai cair um pouco, depois ela vai subir um pouco mais. Então você aportar com frequência, você vai gerando aquele efeito dos juros compostos que perguntaram anteriormente. Tá? Você vai gerando esse efeito porque você vai estar, com o passar do tempo, investindo cada vez mais, e essa aqui é a grande importância. Principalmente para quem investe em ações, é muito relevante você aportar com frequência, porque justamente por conta dessa volatilidade que tem no mercado de ações. Acho uma boa alocar o patrimônio em renda variável baseado no risco de cada empresa, setor? Sim. É claro que quando você vai formar uma carteira de investimento, você precisa definir quantos por cento você quer em cada empresa, né, em cada ação. E para definir a quantidade que você quer em cada ação, a porcentagem, você tem que analisar o risco. Né? A principal coisa que você vai analisar é o risco. Não adianta você querer analisar, por exemplo, volume de negociações, né? Se é uma ação mais líquida ou ilíquida. Você tem que ver o risco da empresa. Né? Então, qual o risco que o Itaú tem de quebrar? É um risco mínimo. Então você vai ter uma parcela muito grande de Itaú. Qual o risco do Banco Inter quebrar? É um pouco mais provável do que o Itaú. Então você vai ter menos Banco Inter do que Itaú. E setor, a mesma coisa. Qual a probabilidade do setor bancário no Brasil quebrar de forma generalizada? É pequena, porque o setor bancário, mesmo durante as crises, ele se permanece, ele é um setor perene. Agora, um setor de varejo, por exemplo, ele é muito influenciado pelas crises. A gente vai ver agora, muitas empresas de varejo vão quebrar. Então é claro que você vai ter um percentual maior em bancos do que em varejo. Então é justamente isso que você tem que fazer, é essa análise de risco que você tem que fazer ao alocar o seu patrimônio. Deixa eu ver aqui. Qual o teu critério para analisar a abertura de conta em uma corretora? Eu uso basicamente o critério taxa de corretagem. Porque como para mim o sistema de uma corretora ser bom ou não acaba ficando em segundo plano, porque eu não faço day trade, eu não negocio com frequência, eu só negocio quando eu recebo. Então eu vou receber, vou comprar ações e só vou deixar para longo prazo. Para mim não faz diferença se o sistema da corretora é bom ou ruim. Então o primeiro critério que eu uso é taxa de corretagem. Se dentro de taxa de corretagem tiverem várias empresas que não cobram taxa de corretagem, daí eu escolho a que tem um sistema melhor. Como, por exemplo, no caso da Rico, existem várias empresas que não cobram taxa de corretagem para fundo imobiliário. Mas eu prefiro ter na Rico porque o sistema da Rico é melhor. É isso, basicamente.
como funcionam os juros que a corretora me cobra por eu movimentar a compra de ações. Esses juros é a taxa de corretagem, tá? Não tem... assim, existem corretoras que vão te cobrar um percentual, então eu vou falar assim, independentemente de quanto você vai comprar, se você vai comprar R$10 em ações, ou R$1.000 em ações, ou R$1 milhão em ações, eu vou te cobrar, sei lá, 1% da sua transação. Então vai ser sempre esse valor variável, né? Depende de quanto que você for aportar. Mas é a minoria, tá? A maioria das corretoras tem um valor fixo. Então, por exemplo, a Clear não cobra nada, é zero. A Modal Mais, eu não sei se eles zeraram a taxa de corretagem ou se foi a Isinvest. Eu acho que a Isinvest zerou só para fundo imobiliário. Mas a Modal Mais, se não me engano, é tipo R$2 a transação. Aí você vai na XP, é tipo por volta de R$10. Bancos também, se você vai negociar com bancos, é por volta de R$15. Então cada um vai te cobrar uma taxa de corretagem diferente. Então não é juros, basicamente. É uma taxa mesmo pré-definida. Qual a diferença de fundo imobiliário para fundo de investimento? Eu vou falar sobre isso na aula de renda variável, tá? Então eu vou explicar muito bem qual é a diferença, mas de forma geral o fundo imobiliário ele investe em imóveis e o fundo de investimento ele investe em ativos financeiros. O que isso significa? O fundo de investimento vai pegar o seu dinheiro e vai comprar ações, vai comprar fundos imobiliários, vai comprar, enfim, qualquer outra coisa que ele queira comprar, tesouro direto, por exemplo. O fundo imobiliário não, ele vai pegar o seu dinheiro e vai comprar imóveis. Essa é a principal diferença. Tem outras diferenças, é claro, mas a gente pode explorar um pouco melhor na aula de renda variável. Essa aula, como é mais introdutória, é bom só para vocês terem uma noção geral. Bem, acho que já fechou aqui, né? Não veio mais nenhuma dúvida. Já tem pouca gente vendo, o horário já extrapolou bastante, então eu vou encerrar a live. De novo, muito obrigado para vocês que ficaram até aqui. A intenção, de novo, é ajudar vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar no privado também. E se vocês puderem também compartilhar com os amigos, tamo junto, tá? Então, muito obrigado, valeu. E quarta-feira, aula de renda fixa, tá? Então, tamo junto quarta-feira, hein? Tchau!